Pode começar. Então, nessa ação penal 573-26, depoimento do senhor Nestor Cunati Cerveró. Isso, senhor Nestor? Senhor Nestor, o senhor está sendo acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Na condição de acusado, a lei garante ao senhor o direito ao silêncio. Se o senhor fizer uso desse direito, pela nossa lei, isso não lhe traz nenhum prejuízo. Mas também é a oportunidade que o senhor tem de falar no processo e explicar os fatos em relação aos quais o senhor está sendo acusado. O senhor prefere ficar em silêncio ou o senhor prefere falar? Não, eu prefiro falar. Aí tá, como é que está o som? Não, ele não aumenta o som, ele só grava. Ah, só grava. Só grava. Tá. Senhor Nestor, o senhor pode me esclarecer primeiro a sua carreira na Petrobras? Bom, eu ia completar, eu entrei em 74, saí em março agora do ano passado, quando houve aquele episódio ficou famoso o negócio de Pasadena, que até hoje rende esse negócio. Finalmente está se chegando à realidade, né? Está se chegando à conclusão que Pasadena nunca deu prejuízo, pelo contrário. Pasadena é a única refinaria da Petrobras que dá lucro. Isso é um fato que pouca gente, mas a mídia não divulga, né? E a responsabilidade pela compra de Pasadena. Eu estou só me permitindo, se eu for. Mas nós chegamos lá. Eu pergunto para o senhor de Pasadena depois. E não, Pasadena ainda o senhor depois pode ter. Não, é que Pasadena, desculpe, doutor Moro. É que eu passei um ano sendo acusado. Certo. Eu fui 5 vezes na CPMI. Não, o senhor pode falar. Esse é o momento que o senhor tem exatamente de falar, né? Bom, então. Quando eu saí por conta disso, eu fui afastado pelo conselho eu era diretor financeiro da BR Distribuidora, fiquei 6 anos lá e fiquei 5 anos como diretor internacional. O senhor era funcionário de carreira? Eu entrei em 70, justamente o que eu estou dizendo, eu completei quase 40 anos de Petrobras. Qual que era o cargo que o senhor ocupava antes de ser diretor internacional? Eu era gerente executivo de energia. E o senhor assumiu esse posto de diretor internacional foi quando? Em janeiro de 2003. E o senhor permaneceu até quando nesse posto? Até março, da diretor internacional até março de 2008. Qual que são as atribuições do diretor da área internacional? Bom, as atribuições, a diretoria da Petrobras é uma diretoria colegiada, né? Você já deve ter ouvido isso. Mas isso desde a época do Felipe Rastul, né, porque antigamente os diretores tinham funções misturadas, ou seja, o diretor podia ser diretor de refino e diretor de serviços. Existia. O diretor era diretor individual, ou seja, não havia a figura do diretor internacional, o diretor de serviços, havia a figura do diretor. Certo. Tanto que no gabinete não constava o nome da função, constava o nome do diretor. Isso, na época do Felipe, em 2000, foi mudado, uma grande revisão que houve na Petrobras, e passou a se criar atividades, ou seja, cada diretor se dividiu em 6 diretorias, já existiam as 6 diretorias, e cada uma delas teve uma atribuição, então. Então, eu era diretor internacional, tinha o diretor de exploração e produção, o diretor de gás e energia, o financeiro, o de serviços e agora faltou, e o de abastecimento, né? Além do presidente. Agora são 7, mas na época que eu fiquei lá eram 6 diretores. E a função do diretor internacional era cuidar de todas as atividades internacionais da Petrobras. Eu não trabalhava no Brasil. Quer dizer, eu não trabalhava no Brasil em termos de trabalho. Fisicamente, meu gabinete era na Petrobras, mas e a minha equipe também, né? Mas todo o meu trabalho, todas as minhas atividades, todas as atividades da área internacional eram voltadas para o exterior. E quando eu entrei na Petrobras, como diretor, eu fui o segundo diretor internacional da Petrobras. O primeiro foi o Jorge Camargo, ficou pouco tempo. Certo. A diretoria internacional deriva-se da Braspetro, que foi o braço criado pela Petrobras na década de 70, depois da crise de petróleo, para poder explorar petróleo no exterior, para poder suprir as necessidades de petróleo no Brasil. Tanto que na minha diretoria, o orçamento que havia da diretoria, 85% era dedicado à exploração e produção no exterior. Essa compra, então, que o senhor mencionou ali, só falando de passagem aqui, da refinaria de Pasadena, passou pelo seu setor, então? Claro. Por conta dessa atribuição?
embora não fosse, mas aí já é dentro do planejamento estratégico que foi criado em 2009. Sim. Mas foi pelo seu setor que isso foi tratado, por conta da sua atribuição como quem conduziu quem conduziu, e na realidade a condução foi feita por um grupo grande que envolveu a área financeira, mas a principal atividade da área internacional era a exploração de petróleo no exterior, buscar para poder suprir. Nós não tínhamos ainda, quando foi criado, Campos já vinha produzindo, mas o pré-sal foi a grande novidade que aconteceu na história do país. Aqueles navios sondas que são objeto da outra ação penal passaram também pelo seu setor? Passaram porque eram destinados a atividades, quer dizer, de exploração de petróleo em campos que nós tínhamos, que agora foram vendidos recentemente nessa política nova de capitalização da companhia para poder explorar o pré-sal. O pré-sal mudou a história da Petrobras e vai mudar a história do Brasil também. Está mudando a história do Brasil. Mas voltando então, eu era responsável então por todas as atividades, e quando eu entrei, isso é um orgulho que eu tenho, a Petrobras atuava em 6 países. Quando eu saí, atuava em 29 países. Eu levei a Petrobras para Japão, para Índia, para China, para 2 países da África, aumentei nossa participação em Angola e fiz questão de que a Petrobras tivesse presença em todos os países da América Latina. Então, a Petrobras tem bandeira e tem atividade em todos os países da América Latina, sendo que na Argentina é a segunda companhia da Argentina. Embora eu tenha entendido o que o senhor disse, só para é importante que o senhor esclareça diretamente, aqueles navios sonda foram da sua atribuição porque a exploração era campo no exterior, é isso? Não é que foram da minha atribuição, né? Porque, como até ouviu o testemunho do Gabriel, navio sonda é um equipamento que a Petrobras compra ninguém compra navio sonda, é um erro. Aluga-se navio sonda, certo. Porque não vale a pena. Não sei se você sabe a diferença entre um FPSO e um navio sonda. Não. Bom, FPSO... Mas não tem necessidade. Mas eu gostaria de explicar-lhe por que essa diferença. Porque FPSO é um navio que é colocado para a produção. Uma vez feita, a etapa inicial é feita pelo navio sonda, que é um equipamento extremamente complexo e caríssimo, muito caro. O FPSO, que é o Floating Production Shipping Oil, né, que é a produção em inglês, nada mais é que um navio antigo, um petroleiro antigo, que ele é raspado, é como se pegasse o casco dele, tira tudo, ele vira um tanque de petróleo de armazenamento e é acoplado a um turret. Turret é uma torre de produção. Essa turret só é colocada depois que o navio sonda conclui o trabalho de prospecção do campo, ou seja, uma vez confirmado, delimitado o valor do campo, aí entra o FPSO. Por que isso? E aí compra-se o FPSO, porque o FPSO vai ficar 20 a 25 anos trabalhando no mesmo lugar. Aqueles casos eram de aluguel, então? Todo mundo, não é só a Petrobras, todo mundo não compra navio sonda, aluga. Por quê? Porque o navio sonda, ele trabalha durante o tempo necessário para a exploração daquele campo. Certo. Então não faz sentido você comprar um equipamento altamente complexo, que é muito mais, porque tem o navio um navio sonda, e esse que nós compramos foram pioneiros no mundo internacional, na atividade internacional. Ele tem capacidade de perfurar poços até 10 mil metros de profundidade. Certo, não, eu entendi isso, mas era então foi pelo seu setor que foi feita essa negociação? Nós fizemos mas havia toda uma atividade de aluguéis, tanto para a atividade. O que acontece é que, como nossa atividade internacional aumentou, porque a motivação daqueles navios sondas que foram vistos aí, e que a gente depois estão funcionando no Brasil, né? Porque nós tínhamos adquirido campos muito grandes, de grande profundidade, de grande potencial em Angola, e nós tínhamos comprado uma quantidade de campos no Golfo do México. O Golfo do México é o filé do mundo em termos de petróleo. Sim, mas vamos tentar não ser tão dispersivo assim. Aqueles navios passaram pelo seu setor?
A negociação e a contratação. Não, passaram era a atribuição da sua diretoria. A etapa inicial de negociação, sim, mas a aprovação final foi feita pela diretoria. Tá certo. Aliás, desculpe, como também os navios sondas que iam trabalhar no Brasil passavam também eu também era responsável. O senhor Paulo Costa, que foi ouvido no processo, ele mencionou que ele assumiu a diretoria de abastecimento por uma indicação política do Partido Progressista. Afirmou também que o senhor Renato Duque seria uma indicação política do Partido dos Trabalhadores e mencionou que o senhor seria uma indicação política do PMDB. Não, eu não sou indicação política do PMDB. O senhor pode me esclarecer como é que o senhor assumiu esse cargo de diretor? Eu assumi o cargo de diretor atendendo um convite do presidente Lula e da ministra Dilma de Minas e Energia. Porque, pelo meu conhecimento, quando eu assumi a diretoria, eu já tinha 28 anos de companhia. Teve alguma influência política do partido do PMDB na sua colocação na diretoria? Nenhuma. O senhor não teve nenhum padrinho político nesse sentido? No PMDB, não. E de algum outro, então? Não, havia uma ligação, porque eu trabalhei durante algum tempo quer dizer, eu tinha uma atividade já dentro da Petrobras mais próxima ao Partido dos Trabalhadores, mas não, o que pesou foi o meu conhecimento, isso aí é uma questão que eu faço questão, doutor Moro, tanto que a minha indicação, ela foi uma indicação já no final, ou seja, porque a minha indicação original na diretoria, que foi composta em 2003, eu ia ser diretor de gás e energia, que foi minha área durante muitos anos. Quem desenvolveu? O senhor perguntou a minha atividade, deixa eu voltar um pouquinho então. Se o senhor falou que eu tinha direito a contar a minha história. Não, o senhor pode falar, só que veja, tem outras ações penais também que, eventualmente, alguns assuntos são mais apropriados para outras ações penais. Não, eu estou dizendo o seguinte, eu comecei na Petrobras fiz em 74 e em 75. Eu comecei minha carreira, a maior parte da minha carreira na Petrobras foi na área de refino, na área antigo DEPIN, Departamento Industrial. Né? E depois eu me especializei na área de energia. Então, quem criou, e isso é um orgulho que eu tenho dentro da Petrobras, quem criou esse programa termoelétrico de cogeração, que são as térmicas mais eficientes do Brasil, que são as térmicas acopladas à refinaria, fui eu. Tá certo? Então, se hoje nós temos 5 ou 6 mil megawatts que estão garantindo não faltar energia no país, uma grande parcela disso deve ser o meu trabalho feito na área de gás e energia. O senhor Paulo Costa e também outras pessoas que depuseram em juízo afirmaram que nos contratos da área de abastecimento tinha um percentual de propina que era direcionada à diretoria de abastecimento e à diretoria de serviços. Havia algo dessa espécie na diretoria internacional? Não, aí tem que fazer um esclarecimento, eu acho que é importante até historicamente. Né? Primeiro que não havia, né? Segundo, a diversidade de países que a gente trabalhava era muito grande. A gente trabalhava eu até falava bom dia, boa tarde, boa noite nas saudações, porque a gente trabalhava, o sol não se punha na área internacional da Petrobras. Nós trabalhávamos na América, na Ásia e na África. E estávamos entrando na Oceania quando eu saí. Então, não havia, e eu não tinha relacionamento com empresas nacionais. Isso é importante destacar. E eu saí da diretoria internacional em 2008. E pelo que eu tenho acompanhado nos processos que o senhor está conduzindo, dessa questão do Lava Jato, todos esses compromissos, eles acontecem fortemente depois de 2008. Só para fazer esse registro histórico. De qualquer forma, não havia essa tabela, aliás, isso, por me permitir dizer que não havia na Petrobras, mas como o senhor não me perguntou isso, eu posso responder pela minha área. Tá? Isso não existia nenhum tipo de tabelamento, mesmo porque eu não mesmo que houvesse, não teria sentido, porque aí teria que fazer um tabelamento internacional, quer dizer, para a África seria um, para a Argentina seria outro, para
o Golfo do México seria outro, então não existia esse tabelamento. O senhor pode me esclarecer o seu relacionamento com o senhor Fernando Soares, se o senhor tem algum ou não? Sim, o Fernando Soares, eu conheci o Fernando Soares na época que nós estávamos desenvolvendo todas as plantas de geração térmica, que a Petrobras, não sei se o senhor lembra, na época do Fernando Henrique, o Fernando Henrique foi derrotado na eleição porque faltou energia no país, né? Isso é histórico. Nós vivemos um racionamento de 6 meses e criou-se um grupo de energia, do qual a Petrobras aproveitou-se que nós já tínhamos um caminho andado muito grande com as plantas de cogeração. Não sei se você sabe o que é cogeração, mas não tem interesse. São plantas mais eficientes. Então, houve um interesse muito grande das construtoras, né, de equipamentos e de empresas, mais do que equipamentos são poucos as companhias que fabricam equipamentos para geração termoelétrica. Houve um interesse muito grande das grandes geradoras internacionais, americanas, espanholas, tanto que entrou aqui a EDF francesa, entrou a Iberdrola espanhola, entrou a Enron americana, né? E o Fernando Soares, ele veio representando, ele veio junto com uma delegação de uma empresa espanhola, na época acho que ela chamava Soluciona, uma empresa de menor porte, não do tamanho da Iberdrola ou da Endesa, que são as grandes companhias espanholas, mas ele veio com esse pessoal interessado em desenvolver, porque nós construímos essas termoelétricas inicialmente em parceria, porque a Petrobras não tinha dinheiro para isso tudo. Depois é que, como o governo, premido pela crise, criou o tal do PPT, Programa de Prioritário de Termoelétricas, em 2002, criado pelo presidente Fernando Henrique. Mas ele logrou algum contrato? Não, é isso que eu estou dizendo. Ele veio trazendo esse pessoal espanhol, mas que não fechou nenhum acordo. A partir daí eu conheci o Fernando, então eu não me lembro, não sei precisar se foi no final de 99, 2000, mas foi no meio dessa crise, que o Fernando representava essa empresa que não fez negócio com a Petrobras. Daí em diante, o Fernando passou a frequentar e eu tornei-me amigo do Fernando Henrique. O senhor tem relacionamento comercial com ele? Relacionamento financeiro? Não, comercial não. Prestou dinheiro para ele? Recebeu dinheiro emprestado dele? Não. Alguma oportunidade? Não. No período que o senhor estava como diretor internacional, ele teve alguma relação contratual com empresas que a Petrobras acabou contratando por intermédio, vamos dizer, da sua diretoria? Não, minto. Para falar a verdade, uma empresa subsidiária dessa que ele representava, mas é uma empresa de engenharia, as empresas desse tamanho têm as diversas áreas. Então nós contratamos uma série de empresas na época, inclusive contratamos a USP, que foi quem deu todo o respaldo, o pessoal técnico da USP, do Hildo, contratamos empresas daqui do Brasil e a Espanha tinha uma experiência muito maior, né? Então uma das empresas do grupo, que eu não me lembro o nome exatamente, foi contratada para prestar um serviço de consultoria, mas muito pequeno, coisa de R$1 milhão. Mas assim. Em que âmbito? Consultoria para a Petrobras diretamente? Consultoria para a Petrobras, sim. E qual que foi o papel dele específico? O papel exatamente de consultoria nessa área de desenvolvimento de geração termoelétrica. Mas ele era o consultor? Não. É o que eu acabei de dizer. Você me perguntou se eu tinha alguma relação comercial. Eu não tive relação comercial com o Fernando, nem a Petrobras teve. Certo. Há uma subsidiária da empresa que ele trouxe, que era especializada nessa área de desenvolvimento de geração, firmou com o meu pessoal da época, meu pessoal não porque eu não era diretor, mas eu era gerente executivo, né, da diretoria de gás e energia, firmou um contrato de consultoria, de assistência técnica, contrato rápido de 6 meses, uma coisa assim. Certo. E o papel dele nisso foi intermediação ou ele prestou algum serviço técnico? Não fez, estou justamente dizendo isso. Não houve nenhum envolvimento técnico do Fernando nisso. E o que ele fez então exatamente? Não, ele tinha trazido... Essas pessoas... Não, vamos lá. Lembra que eu falei que uma série de empresas de grande porte vieram. Né? Certo. E aí foi quando eu conheci o Fernando.
Depois, nos contatos, né, com o meu, porque eu tinha a gerência de termoelétrica, era a principal atividade da companhia na época, chegou a ser mais importante que a produção de petróleo. Tá. Não culpa nossa, ou por decisão nossa, por decisão do governo Fernando Henrique. A Petrobras passou a ser a líder da criação das termas. Mas assim, senhor Nestor, a questão, no período, essa consultoria que o senhor mencionou, foi no período que o senhor era diretor internacional? Não, eu era gerente executivo de energia. Tá. Então, que a pergunta que eu fiz ao senhor foi se no período que o senhor era diretor internacional, o Fernando Soares tinha, vamos dizer, participado de alguma forma não, contrato que o senhor... Não, porque aí levou algum tempo, né? Porque eu saí em 2000, eu fazia parte, eu era gerente executivo de energia. Em 2002, eu fui convidado pelo ministro Pedro Parente, se você lembra, foi criada uma companhia brasileira de energia emergencial, para construir térmicas em pouquíssimo tempo, para poder atender a crise, né? Então eu fui trabalhar em Brasília. Então, do ano de 2002, eu trabalhei na companhia brasileira, que é uma companhia que tinha tempo de existência definido. Mas, isso em 2002. Sim, mas vamos nos ater. Voltando, então. É relevante a parte do diretoria internacional. Então depois de um ano, quer dizer, eu saí da gerência executiva de energia, passei um ano em Brasília e voltei em janeiro de 2003 como diretor internacional. Naquele caso da contratação do aluguel dos navios sondas, o senhor Fernando Soares teve alguma participação nesse negócio, intermediação de alguma forma, algum serviço técnico? O Fernando Soares, ele indicou mas nós estamos falando hoje sobre sondas ou sobre... Não, é que as geral? coisas estão mais ou menos... Então, não estão interligadas. Mas se o senhor quiser, não preferir, não... Não, eu vim aqui, posso falar, estou perguntando porque... Tem horas que o senhor me corta, depois o senhor expande para outra... É que o senhor, vamos nos até a diretoria internacional. O senhor estava contando lá do período que o senhor trabalhou na outra empresa, claro, tem toda uma relevância para o senhor e não desmereço de nenhuma forma isso, mas vamos mais para essa questão da acusação mesmo, certo? Sim, mas essa acusação hoje não é das sondas. Bom, tudo bem, não tem importância, não vamos entrar, eu prefiro manter o... Se o senhor preferir não oportunamente, isso não tem nenhuma censura da minha parte. Não, toma. O caso das sondas, o Fernando Soares, ele indicou porque não havia um interesse, nós tínhamos um interesse muito grande, como eu falei, nós que eu digo Petrobras, não era internacional, de contratar, alugar sondas para poder trabalhar nos campos. Mas o que ele fez exatamente, então? Não, ele fez aproximação do Júlio Camargo, que que o Júlio Camargo, na realidade, eles atuavam nessa área, o Júlio Camargo atuava de forma semelhante, porque a empresa que realmente trouxe a Samsung era sócia que é a Mitsui, né? Mitsui. Que nós fizemos a sociedade justamente para fazer isso. Mas o Fernando Soares era representante da Mitsui ou da Samsung? Não. Ele era um lobista, coisa assim? Ele era essa figura que é chamada de lobista. E o Júlio Camargo também? Também. Serviço técnico? Também nessa área de sondas. O Júlio tem uma empresa, eu conheci o Júlio Camargo. E eles prestaram algum serviço técnico nessa contratação? O Júlio Camargo e o... isso. Ou era o trabalho de intermediação mesmo? Não, foi trabalho de intermediação. O serviço técnico foi prestado nós fizemos... Como é que foi? Aí já vou entrar no assunto. Nós fizemos uma reunião, né? Nós tínhamos interesse. Havia pouquíssimas sondas da disputa mundial, porque a década de 2000, justamente quando a gente compra a refinaria, foi a década de ouro do petróleo, né? Das empresas de petróleo, né? Então havia uma busca internacional muito grande por sondas, né? Porque que acontece? Como ninguém compra sonda, as sondas estavam disponíveis para aluguel no mercado. Então se tinha poucos fabricantes, né? A Samsung é a maior deles, ou dos principais deles. E essas sondas estavam alugadas ou para BP, ou para Total, ou para Exxon, né?
Então, isso acontece muito no negócio de sonda. Você contrata por 5 anos, termina o serviço em 3, e aí os outros 2 você negocia contra a companhia. Ou seja, ou ao contrário. Né? Sobrar, tem uma sonda disponível que a Shell terminou o trabalho antes do tempo na Nigéria. Então, você vai lá e contrata. Claro, não é um contrato porque é uma atividade como uma sonda que perfura, já que falamos em sonda, agora eu vou permitir explicar como é que funciona uma sonda. Tá? Uma sonda. Ou seja, isso realmente não tem necessidade. Mas o senhor está selecionando o que eu posso falar ou o que eu não posso falar. Não, o senhor pode falar, mas enfim, eu não questiono a aquisição da sonda. Não, mas é pela diferença que tem entre um navio para produção e uma sonda. Uma sonda, ela trabalha por tempo determinado e tem que cumprir um programa de produção. Certo. Uma sonda um drill equipment desse, ele carrega além da sonda, tem mais isso. Você contrata a sonda e contrata uma equipe especializada. Tanto que na Petrobras chegou o Estrela teve a ideia, depois acabou não saindo, de criar uma equipe especializada da Petrobras em operação de sondas, dada a nossa atividade, porque sonda é um negócio que ele leva centenas de tubos. Só para dar uma ideia, essas sondas que nós adquirimos, não, que nós alugamos, tanto a primeira como a Petrobras 10.000, que foi essa da Mitsui, fizemos associação com a Mitsui, a segunda que ia ser uma associação com a Shain, acabou sendo com a japonesa da Mitsubishi, 50-50, para atuar no mercado internacional sem ter que fazer concorrência, também tem isso, né? E poder acelerar e garantias, porque o fabricante, no caso a Samsung, a Hyundai, que são os grandes fabricantes mundiais, eles não vendem para qualquer. Primeiro que o preço é muito alto. Certo. E aí o que o pessoal faz é isso, cria-se a empresa e aluga a sonda. Porque essa sonda, ela leva centenas de tubos, ela tem que se localizar, tem que perfurar, tem que consolidar a tubulação em profundidades de água de 7.000 metros, de 2 a 3 mil metros, e perfuram até 7.000 metros no fundo do mar. Entendi. Por isso que é 10.000. Os 3.000 de água mais 7.000 de terra. Senhor Nestor, outros contratos no período que o senhor foi diretor internacional? Sim. Teve outros contratos nessa área que o senhor Fernando Soares também fez esse serviço de intermediação? Não. No caso da aquisição da refinaria de Pasadena, ele participou? Nenhum. Não fez nenhuma intermediação? Não. Não participou desse negócio em qualquer aspecto? Não. Senhor Nestor, o seu patrimônio, o que o senhor tem de patrimônio? Bom, o senhor bloqueou tudo, né? Certo, e o que o senhor tem de... Bom, o que eu tenho hoje é a minha casa em Itaipava, que eu estou morando em Itaipava, né? Devido a essa exposição gigantesca que eu fui vítima na imprensa, na mídia, todas essas operações. Depois de morar 45 anos em Ipanema, que eu praticamente nasci e criei em Ipanema, né? Eu conheço, eu não chego a ser um garoto de Ipanema, mas morei 45 anos em Ipanema. Eu tinha essa casa em Itaipava, que eu comprei em 2002. Eu tinha 3 apartamentos que eu doei para o meu filho, para minha filha e para minha neta. Já não são meus. Então, meu hoje tem a casa de Itaipava, um apartamento na Visconde de Pirajá, apartamento lá no final. Você não conhece o Rio, não mais ou menos. Bom, então no final da Visconde de Pirajá, um apartamento pequeno. Certo. E tenho um apartamento em Copacabana, onde reside minha sogra, que eu sustento minha sogra. Com esse parco salário que o senhor deixou na minha mão, que o senhor me bloqueou tudo. Não, então, o Ministério Público requereu esse bloqueio. Mas então, é uma das coisas que já que eu posso falar, se eu falou que eu posso falar livremente, é que fosse porque eu estou sem receita. Eu ganhava na Petrobras, é isso que o pessoal às vezes fica assustado. O meu salário na Petrobras era mais de 110 mil reais por mês, e eu não era o maior salário. A graça chegava a 150 mil. Fora bônus, fora gratificações, fora os French Benefits. Você sabe o que é French Benefits, né? Sim. Isso tudo